Então, vamos começar? Tudo certo aí? Podemos começar. Joia. Então, bom, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, então, fiquem à vontade. E aí, Pedro? Então, vou pedir que você... Bom dia, professor. Bom dia. Vou pedir que vocês coloquem um presente aí no chat, que assim fica gravado e eu consigo depois acompanhar. Não dou falta para ninguém lá. Perfeito. E se por acaso eu der uma falta que vocês não têm, vocês confiram lá e reclamem, né? Então, vamos lá. Nós vamos falar, talvez... Olha, eu estou sendo sincero aqui. Na minha opinião, talvez um dos assuntos mais interessantes da física e mais importantes, assim. Eu acho que... sem dúvida, eu acho que é a coisa que eu acho mais importante, porque tanto direta quanto indiretamente, são exatamente essas equações que explicam como que nós interagimos com o mundo. E esse é um negócio mais profundo do que parece, porque toda a nossa interação com o mundo se dá através de impulsos elétricos. Então, mesmo o que vocês estão ouvindo, ou tocando, ou cheirando aí, né, que parece não ter nada a ver com o impulso elétrico, tem, porque a única maneira do nosso cérebro interagir com qualquer tipo de sensação é com impulsos elétricos. E são essas equações que estabelecem como que esses impulsos interagem, se movem, a que velocidade, quanta informação eu consigo colocar. Então, por isso que eu digo que é um assunto muito interessante. E, independente se vocês leram ou não sobre o assunto, algumas vezes vocês já leram e vocês, sem dúvida, conhecem algumas das equações de Maxwell. Vocês lembram aí quais delas vocês conhecem? Pode falar aí. A lei de Gauss seria uma? A lei de Gauss seria uma. Tem mais de uma, né? Sim. Tem mais de uma lei de Gauss. E qual outra, hein? Tem a lei de Ampère, a lei de Faraday. E são essas quatro, basicamente, né? Então, como tu bem lembrou, acho que essa é a primeira lei de Gauss que a gente vê, né? Que significa que quando eu calculo esse produto aqui, né? É o produto entre o campo elétrico e um vetor normal a uma área, ou a um diferencial de área, né? Ou seja, uma pequena área. Então, se eu calculo esse produto, aí eu estou calculando o dφ, digamos assim, que é o diferencial de fluxo desse vetor aqui. Então, quando eu faço uma integral fechada, eu estou integrando numa superfície fechada, poderiam ser as paredes dessa sala aqui, né? Ou seja, em cada ponto da parede ali, eu vou calcular o produto entre o campo elétrico, produto escalar, entre o campo elétrico e um vetor normal, a parede, apontando para fora. Tá? Poderia ser apontando para dentro, mas é mais vantajoso dizer que é para fora. E é importante fazer esse produto escalar porque eu pego, né, se o campo não está exatamente perpendicular à superfície, eu pego só a parcela do campo que está perpendicular à superfície. Por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Por que é importante que eu pegue só a parcela do campo que está perpendicular à superfície? Então, uma resposta pode ser um chute. Então, esse é o ponto importante, ó, porque é só essa parte que está de fato atravessando a superfície.
porque a parte do vetor campo elétrico que está paralela à superfície não atravessa a superfície, então está paralela. Então, é só um truque para calcular só o quanto de campo elétrico está de fato saindo da superfície, né? Então, se estiver saindo é positivo, se estiver entrando é negativo. Então, como a lei de Gauss diz que, então, esse fluxo, né, sobre toda a superfície dá igual a carga, né, eu tenho que multiplicar por epsilon zero aqui. Então, quer dizer que, na verdade, quem tem unidade de fluxo não é a carga, né? A unidade de fluxo não é Coulomb. É Coulomb por epsilon zero. Então, isso aqui me diz o quanto de campo elétrico está de fato saindo da superfície. Ou seja, se essa superfície engloba só uma carga positiva, né, esse número dá positivo, então, se for só uma carga negativa, isso aqui dá negativo, mas também o fluxo é para dentro, então a escolha do dA apontando para fora é sábia, porque já dá direto aí. Mas é isso aqui que significa a lei de Gauss, ou seja, eu estou contando quantas linhas de campo estão atravessando a superfície, por exemplo. Mas me diz o fluxo do campo mesmo, porque aquele produto escalar só me conta quanto do campo sai mesmo. A parte do campo que é paralela à superfície não aparece, ou dá zero. E nós temos a mesma lei de Gauss para o campo magnético. Essa aqui é mais legal ainda, eu acho, porque vocês lembram disso, né? Então ela diz que o fluxo magnético dá sempre zero. Tá? Nunca dá um valor. Ou seja, quando eu somo todas as linhas que estão atravessando uma superfície fechada, dá sempre zero. Tá? E bem que é bem diferente disso, né? Porque aqui me permite, se eu estou encobrindo com a superfície só uma carga, encontrar a carga aqui, quer me dizer que isso aqui está me dizendo diretamente que é impossível criar uma superfície fechada que englobe uma carga magnética. Vocês já ouviram falar em carga magnética? Assim como tem carga elétrica positiva ou negativa, tem carga magnética. Tem carga magnética? Não, vocês nunca ouviram falar, porque não tem. E quando eu tenho um ímã, por exemplo, vamos supor que se isso aqui fosse um ímã, né, essa caneta, eu tenho lá um polo norte e um polo sul. O que isso aqui está dizendo é que é impossível criar, né, mesmo que eu tenha então um ímã lá com polo norte e sul, mesmo que eu bote uma superfície fechada em cima do polo norte, esse fluxo dá zero. Ou seja, eu de fato não isolei o polo norte. Tá? Ou o polo sul dá no mesmo, vai dar zero em qualquer lugar. Isso quer dizer também que se eu, né, quebrar esse ímã e transformar em dois aqui, assim que eu quebrar ele, o meu polo norte continua um polo norte, mas a outra ponta vira um polo sul. E do outro lado, o polo sul continua polo sul e a ponta continua polo norte. Eu posso quebrar um ímã tanto quanto eu queira, nunca vou chegar num monopolo, que seria o equivalente de uma carga positiva ou uma carga negativa. E eu posso usar uma superfície para fechar um elétron só. Ele ainda continua tendo um momento magnético e não é um polo isolado. Até onde a gente sabe, não tem um polo isolado. E é o que essa equação está dizendo aqui. Tá? E ela vale... Bom, mas essa é a outra lei de Gauss aí, né? Também me calculou, que também tem a ver com o fluxo do campo magnético e não do campo elétrico. Outra lei que vocês devem lembrar é essa aqui, né? Que é a lei de Ampère, que então relaciona não o fluxo do campo, mas a integral de caminho do campo. Ou seja, a integral ao longo de uma linha de campo fechada, ou num caminho fechado, que vai me dizer como que as linhas estão passando ali. Então, essa integral aqui dá exatamente igual a corrente em amperes. Claro que isso aqui não é ampere, então tem um μ0 aqui, que é a permeabilidade, mas ela é o que me... Isso aqui é uma espécie de, né, formulação matemática da regra da mão direita aí, né? Tipo, se eu tenho uma corrente circulando num fio para lá, né, eu tenho um campo
em volta do fio que segue uma circunferência, né? Ou tem campo em volta do fio ali. E isso aqui me permite calcular qual é a intensidade do campo, por exemplo, numa determinada distância, porque esse comprimento aqui, dessa integral, né? Quando eu faço a integral fechada, o comprimento que eu vou andar depende do raio, e ao longo de um raio ao redor do fio, eu sei que a intensidade do campo é constante, porque ela só depende, né, da intensidade da corrente e da distância. Mas tá, é outra das leis, outra das equações de Maxwell que a gente conhece. E aí, tem uma outra equação, que é a lei de Faraday. Tá? Vocês também lembram dela, mas que, assim como a lei de Ampère, né, ela também tem a ver com as linhas do campo elétrico, e nesse caso, né, vocês veem que ela não depende de uma corrente magnética, vamos falar disso depois, mas ela depende da taxa de variação do fluxo magnético. E ela quer dizer o que a gente já sabe também, ou seja, se eu tenho o fluxo magnético aumentando ou diminuindo numa direção, ou ao longo de uma superfície, podia ser na minha janela aqui, né? Se o fluxo magnético está aumentando ou diminuindo, eu vou ter uma corrente elétrica, ou pelo menos um campo elétrico. Só vou ter corrente se for um condutor, mas eu vou ter um campo elétrico induzido por essa variação do fluxo magnético lá. E a direção aqui, do tipo, isso aqui não respeita a regra da mão direita, ou melhor, isso aqui sem o sinal de menos respeita a regra da mão direita, mas então tem que incluir um sinal de menos aqui, que é o que a gente chama de lei de Lenz, né? Que me diz que a direção aqui do campo elétrico, ou o sentido do campo elétrico segue a regra da mão esquerda, digamos assim, para esse caso em particular. É melhor usar a regra da mão direita sempre e depois inverter o sinal aqui. Tá? Então essa é a lei da indução, ou seja, o campo elétrico induzido, ele cria um fluxo magnético, né? Porque a gente já sabe disso, né? Ou não sabe ainda, mas se for uma espira, né? A taxa de variação do fluxo cria uma corrente elétrica que vai num sentido que se opõe a essa variação aqui. É isso que esse sinal aqui está dizendo. E são essas aí as equações de Maxwell, ou quase. Está faltando um detalhe muito importante aí. Tá? Vocês conseguem chutar qual é aí? Tá? Se a gente olhar para as equações aqui, né? Elas são bem simétricas, né? Digamos assim. Ou quase. Aqui, eu acho que dá para entender essa assimetria aqui em cima, porque aqui eu tenho carga e aqui eu tenho zero, porque na prática eu não consigo isolar uma carga magnética. Aqui eu tenho um monopolo elétrico e aqui eu não consigo ter um monopolo magnético. Né? Então, não vai ter como isso ser diferente. Mas aqui vocês veem que tem uma assimetria, porque quando eu tenho variação de fluxo magnético, eu tenho campo elétrico induzido. Então, eu esperaria, e é verdade, na verdade, gente, isso é verdade, né? Se eu tiver variação do campo elétrico, do fluxo de campo elétrico, eu também vou ter um campo magnético induzido. Ou seja, são essas duas equações aqui que já me indicam que está faltando alguma coisa. E está faltando alguma coisa exatamente nessa equação aqui. Ou seja, não está contado aqui o termo de que se o fluxo elétrico varia, eu tenho um campo magnético induzido, da mesma maneira que é aqui. Ou seja, a lei de Faraday, da indução, né, já me dá essa dica de que está faltando uma lei de indução ao contrário. E essa lei, então, eu acho que vocês estão sendo apresentados a primeira vez, ou vocês já tinham visto ela antes, lá em Física 3?
Não. Então, essa é a equação que faltava, que é a lei de Maxwell. Também da indução. E ela é um pouco diferente, né, da lei da indução, mas é por causa da unidade, porque tem que ser, né, isso aqui é fluxo elétrico, e aqui desse lado eu tenho fluxo magnético, então tem um termo para deixar nas unidades corretas, mas tem uma outra coisa aqui, que esses números sempre são positivos, mesmo quando eu não estiver no vácuo, isso aqui for mi epsilon, mas tem um sinal aqui. Então, quando eu estou falando de indução, vocês veem que tem eu também tenho essa simetria, né? E a diferença entre a lei da indução de Faraday e Maxwell, né, vocês veem que é bem bonitinho aqui. Além das unidades, claro, porque aqui é fluxo elétrico e aqui é fluxo magnético. Então, são essas constantes que vão levar de uma unidade na outra. Mas a grande diferença, né, é nesse sinal aqui. Tá? Ou seja, quando o fluxo magnético varia, ele induz um campo elétrico que aponta num sentido, que de certa forma se opõe. E quando eu tenho um fluxo elétrico que varia, ele cria um campo magnético que está no outro sentido. Ou seja, uma variação de fluxo magnético cria um campo elétrico em oposição, e uma variação do fluxo elétrico que cria um campo magnético que não está em oposição. E como que a gente pode ver isso? Né? A gente pode ver isso assim, ó. Vamos imaginar então uma região do espaço aí. Vamos pegar a lei de Faraday primeiro. Tá? Então, eu tenho uma região do espaço aqui, onde eu tenho um campo magnético que está variando. Então, vamos imaginar que o campo magnético está entrando aqui na folha, tá? Isso que o xizinho significa, né? E ele está aumentando, tá? Então, a taxa de variação do fluxo magnético através dessa superfície aqui é positiva, tá? Então, se a taxa de variação é positiva, eu faço a conta aqui e eu tenho o campo elétrico apontando para esse lado. Vamos ver isso com o que a gente lembra lá, né? Então, se o campo magnético é para lá e ele está aumentando, esse campo elétrico aqui induzido, se ele gerasse uma corrente, seria uma corrente que tenta se opor a essa variação. Então, se o campo está aumentando para dentro da página, né, ele vai criar um campo magnético eu tenho que criar um campo magnético saindo da página, né, para fazer com que ele aumente mais devagar. Ou seja, eu tenho que ter uma corrente que, respeitando a regra da mão direita, tem que estar no sentido anti-horário, como a gente está olhando aqui. Então, esse sinal de menos leva a essa conclusão aqui, né? Ou seja, eu tenho um campo magnético aumentando que aponta para lá, a minha corrente induzida, é claro que aqui não tem corrente, né? Se tivesse corrente, ela andaria na direção do campo elétrico. A minha corrente induzida vai tentar frear esse aumento, ou seja, tem que criar um campo para cá. Se o campo tivesse para lá, mas diminuindo, né, o campo elétrico aqui estaria no outro sentido. Daí a corrente induzida, né, andaria na direção do campo elétrico e teria que ser um campo elétrico que gera um campo magnético para lá, ou uma corrente que gera um campo magnético para lá. Mas fica claro isso? Ou seja, então se eu tenho um campo magnético, o fluxo aumentando para lá, isso induz um campo elétrico circunferencial nesse sentido. Tá? No caso da lei da indução de Maxwell, é o contrário. Tá? Porque essa taxa de variação aqui não tem um sinal negativo ali. Ou seja, se o fluxo do campo elétrico, vamos repetir aqui o mesmo desenho, tá? Eu tenho um campo elétrico entrando na página e ele está aumentando, tá? Quando eu faço a conta aqui, eu vejo que, obrigatoriamente, a direção, o sentido do campo magnético tem que ser horário nesse caso.
Ou seja, isso aqui vai respeitar a regra da mão direita. Então, se esse fluxo varia por conta da amplitude do campo, eu crio um campo constante aqui. Tá? E esse campo constante não é capaz de gerar uma corrente magnética aí que induziria um campo elétrico. É o contrário daqui, né? A corrente elétrica cria um campo, o campo elétrico poderia criar uma corrente elétrica que geraria um campo. Aqui nesse caso não. Mas vocês entendem que é o contrário, né? Então essa é a grande diferença entre a lei da indução de Faraday e a lei da indução de Maxwell, porque elas criam campos com sentidos opostos, digamos assim, quando eu tenho variação de fluxo. Dúvidas? Perguntas? Então, nesses dois casos, eu estou chutando que, nesse caso aqui, o campo magnético está aumentando e aqui o campo elétrico está aumentando. Se ele estivesse diminuindo aqui, né, o campo elétrico seria para o outro lado. E se ele estivesse diminuindo aqui também, o campo elétrico seria para o outro lado. Ok, perguntas? Dúvidas? Sem dúvidas. Então, vamos fazer um exercício aí só para levar em conta essa nova, que é o exemplo 3201. O que nós estamos vendo aqui, ó, é uma situação em que eu tenho uma corrente constante num circuito carregando um capacitor. Tá? Ou seja, eu estou olhando o capacitor de lado aqui, seria um capacitor com uma placa circular, por exemplo, né? Se eu olhasse de frente, né, esse capacitor, eu veria, né, isso aqui, né? Mas na verdade eu estou olhando ele de lado aqui, são duas placas redondas, né? Que se eu olhasse de frente seria um círculo perfeito aí. Então, o capacitor está se carregando, então vocês veem que situação interessante, porque aqui a corrente é constante, tá? Mas aqui, o campo elétrico não é constante, porque se a corrente é constante, aqui quer dizer que a carga aqui está aumentando, né? A carga está aumentando, estou carregando o capacitor, e se a carga está aumentando aqui, quer dizer que o campo elétrico está aumentando. Então, se eu vai ter um campo magnético, né? Se a corrente é para lá, né? Eu sei que vai ter um campo magnético, desculpa, regra da mão direita, não da mão esquerda. Vai ter, se a corrente é para cá, eu sei que em volta do fio aqui, pelo menos nessa região, o campo magnético está fazendo a volta assim, né? Então, o meu chute é que o campo magnético também é nessa direção. Mas aqui dentro não tem corrente, só tem campo elétrico. Então, quem diz como que vai ser é a lei de Maxwell. Tá? Então, nós vamos ter que calcular aí a taxa de variação do fluxo do campo elétrico. Nesse caso é bem simples, né? Porque o campo elétrico é perpendicular à superfície. Então, se eu pegar uma superfície, essa superfície do capacitor é simplesmente deixa eu ir lá para 3201. É simplesmente um círculo, né? E a área do círculo é bem fácil de calcular. Então, deixa eu abrir aqui. Eu vou parar de compartilhar aqui e vou botar o exercício. Então, logo deve aparecer para vocês aí 3201. Tá vendo aí?
Então, deixa eu botar... Então, ó, a pergunta eu vou deixar aqui embaixo, né? É um capacitor de placas paralelas, circulares, né? Com raio R aí, está sendo carregado como naquela figura lá que eu mostrei, tá? Que basicamente a placa é isso aqui, né? A gente está vendo de lado ali. E eu quero saber qual é a expressão para o campo magnético a uma certa distância do centro das placas, tá? Menor que R. Então, o que eu preciso aí é usar essa equação aqui, tá? 32,3 aí, que vocês estão vendo no topo da tela aí, tá? Aqui está aparecendo também o capacitor, né? Então, vocês veem que, como a corrente é constante, a carga está variando no tempo, né? Eu estou carregando o capacitor. E se a carga está variando no tempo, o campo elétrico também, né? O campo elétrico aqui no meio está aumentando, se a carga no capacitor está aumentando. Então, se tem taxa de variação do campo elétrico, tem um campo magnético induzido em volta aqui. Então, se eu pegar e fizer essa integral aqui, a uma certa distância R aqui, acima do centro, né, eu vou ter uma integral que vai ser B escalar ds vai ser sempre B, porque o ds está fazendo a volta também, né? Então, a gente vai ter... Isso aqui vai ser... O B vai poder cair fora dessa integral, porque vai ser sempre o mesmo módulo do B, a qualquer distância, se eu mantiver a distância R, né? Então, isso aqui vai ser um B... O B vai cair fora da integral, vou ficar só com uma integral em ds, que no caso de uma circunferência é 2π vezes R, R pequeno, né? Então, esse lado da equação é bem simples, é B vezes 2πr. Esse lado da equação que é um pouco mais difícil, porque eu tenho que calcular o fluxo através dessa área que tem aí. E o fluxo vai ser o campo elétrico vezes a área. A área é constante, é πr ao quadrado, R pequeno também, né? Mas o campo elétrico não, ele está variando. E depende dessa corrente, depende de como a carga está variando. Então, nós temos que fazer essa conta aqui, de como que o campo elétrico está variando. Então, voltando para a equação aqui, né, tu vê que ele está sugerindo aqui calcular separadamente aqui. Então, ó, aí ele calculou que, bem o que eu falei, né, o BDS vai ser B cosseno θ, que é o ângulo entre o B e o DS, que é sempre zero. Então, na verdade, essa equação... Isso aqui é um escalar, B escalar ds é um escalar, mas são dois vetores, B e ds. Aqui desse lado não são dois vetores, são os escalares, o módulo do B, né, e o módulo do ds. Eu quero uma expressão para o campo magnético aqui, para uma distância r. Na verdade, eu vou calcular o módulo, porque a direção eu já sei, é uma circunferência em volta, respeitando aqui a regra da mão direita. Então, ó, como a placa é circular, aqui né, ele está argumentando isso aí. Então, o lado direito aí, ó, que é mais complicado. Então, a gente vai supor que o campo elétrico é uniforme, né? E o fluxo, então, vai ser o campo vezes a área. E a área aí é só a área envolvida por essa curva aqui, né? Por essa curva 2πr, de comprimento 2πr. Então, o lado direito da equação, ó, eu vou substituir o dφ dt por dE, módulo do campo elétrico, módulo da área, sobre dt. Ou seja, eu vou ficar com essa equação mais ou menos assim, ó, né? Aqui é o fluxo, o campo elétrico, que é o módulo do campo elétrico, que é o mesmo, e a área. A área é a que está, né, cercada por essa linha aqui, que tem comprimento 2πr, né? E como a área aqui é constante, πr ao quadrado, né, essa área aqui é πr ao quadrado, o mesmo r pequeno daqui,
essa derivada é, na verdade, só a derivada do campo elétrico. Tá? E aí a equação fica mais simples aqui. Se eu passar o 2πr para lá, né, e colocar a área πr ao quadrado, né, R é o raio da amperiana, é o mesmo R pequeno, né, que é menor, eu estou dentro das placas lá. Então o 2πr vai vir para cá, que tem πr ao quadrado, vai sobrar só um R no numerador, né, porque o 2π vai cortar com... o 2πr vai cortar com o πr ao quadrado, então o π vai sumir, vai ficar um R no numerador e um 2 no denominador. O resto está igual aqui. Tá? Agora, aqui ele para, né? Ele está dizendo que o módulo do B aumenta linearmente aí com... Perdão. Com a taxa de variação do E. E aí, então ele pede para calcular qual é o módulo do campo elétrico lá dentro, né? Se a taxa de variação for essa aqui, ó. Nós podemos explicitar essa taxa de variação aqui, mas eu vou deixar para vocês depois. Nesse problema ele já bota direto, né? Quão rápido o campo elétrico está variando. É volt por metro, a unidade de campo elétrico, e tem um segundo no denominador aqui, porque é volt por metro por segundo. Tá? E aí, se a gente coloca esses números ali, né? Vocês veem que o campo induzido, né? É isso aqui. Dá um número também, que depende da quão rápido está variando. Esse campo é muito pequeno, aí, 10 na menos 8 Tesla. É muito pequeno. Centésimos de microtesla. Microtesla é mais ou menos o campo magnético da Terra, eu acho. Perguntas aí? Até aí. Sem dúvidas? Bom, ele quer saber qual é a expressão para o campo induzido se o R é maior que R. O R pequeno, né? Ou seja, se eu estou medindo fora do capacitor, lá ao longo de uma curva que está aqui fora, né? E aí, o que muda é o seguinte, né? Porque daí a linha aqui, né, o B2PR, continua sendo 2PR pequeno aqui. Só que a área lá não é isso. A área é sempre πr ao quadrado, R grande. Tá? Então, isso não simplifica desse jeito, porque o 2πr pequeno continua aparecendo aqui, só que tem um πr grande ao quadrado no numerador. Tá? O π vai cortar, mas então vai aparecer um 2r aqui embaixo, R pequeno, e aqui em cima vai aparecer um R ao quadrado constante, que é o raio da placa do capacitor, né? Ou seja... Mas então, nesse caso aqui, né, é um pouco diferente, porque vocês veem que aqui o módulo do campo magnético vai crescendo, desde o centro até o limite dentro das placas, né, do capacitor. E nesse caso aqui, outro avião. Esse número aqui em cima é constante, porque esse é o raio da placa do capacitor, né? Então o campo magnético vai caindo com a distância do centro do capacitor lá. Né? Vamos voltar a figura aqui, né? Ou seja, aqui está olhando de lado, né? Então, o R igual a zero, o R pequeno igual a zero é aqui, né? Lá no meio. Então, à medida que eu vou subindo aqui, o campo induzido vai aumentando com o raio, linearmente. Só que quando chega aqui, ele chega num valor máximo que começa a cair daqui para cima, né? Ou daqui, se eu estiver aqui do lado, né? O campo aqui apontaria para baixo, né? Ele começa a cair com o inverso do raio, 1 sobre R. Esse é um ponto importante aí, vocês devem lembrar, ou que a gente pode retomar depois. Dúvidas?
Sem dúvidas. Vamos em frente. Eu vou voltar para a apresentação lá. Então, deve aparecer para vocês a qualquer momento aí. Deve estar aparecendo já. Mas então, ó, o campo magnético aqui, induzido, é 0, mas ele vai crescendo por uma mesma taxa de variação, né, até aqui. E a partir daqui ele começa a cair, 1 sobre R. Esse é o... Então, isso vem da lei de indução do Maxwell, né? Ou seja, se eu tenho campo elétrico variando, ele induz um campo magnético. E no caso do capacitor, da mesma maneira que a corrente constante aqui induz um campo magnético, o campo elétrico variável aqui dentro também induz um campo magnético. Se a corrente é constante, o campo magnético é constante. Se a taxa de variação é constante, o campo magnético é constante. É isso aí que a gente vê. Sem dúvidas? Então, vamos para frente. E aí, vamos falar um pouco da lei de Ampère. Eu acho que é uma boa hora para a gente fazer um pequeno intervalo aí. Que tal? 10 minutinhos? Pode ser. Tal. Vamos fazer 10 minutinhos, eu vou pegar uma água ali. E então aqui são 11h20 para mim. 11h30 aqui a gente volta, mais ou menos por aí. Eu confiro se vocês voltaram. Mas vamos adiante. Então, a pergunta é: e a lei de Ampère? Porque vocês entendem que a lei de Maxwell está dizendo que a integral do campo magnético ao longo de uma linha depende da taxa de variação do fluxo de campo elétrico. E a lei de Ampère diz que essa mesma integral aí depende da corrente que está envolvida por essa amperiana aí. Tá? Então, afinal, qual é? Né? A lei de Ampère diz isso aqui, ó, aqui. A integral do campo ao longo de uma linha dá exatamente igual à corrente, né, vezes uma constante, que está envolvida por essa linha. E, né, a lei de Maxwell diz que é uma coisa. Então, na verdade, existe uma lei mais geral, ou existe uma lei que comporta ambos os termos, né, que é o que a gente chama da lei de Ampère-Maxwell, que diz o seguinte, ó: a integral do campo magnético ao longo de uma linha vai ser a taxa, vai ser a taxa de variação do fluxo elétrico através da superfície limitada por aquela linha, e vai ser também junto com a corrente elétrica que está circulando ou que está atravessando a superfície limitada por aquela linha. Tá? Então, essa aí eu acho que é a grande mudança nas equações de Maxwell. O resto estava razoavelmente certo até agora, né? Mas as equações de Maxwell são essas aqui. Isso aqui é claro para o vácuo, tá? Nós ainda não estamos discutindo o que acontece se eu tenho material. Nós vamos falar disso logo adiante aí, até porque a gente já sabe que os materiais podem responder a um campo elétrico e ser isolantes ou condutores, ou maus condutores, ou maus isolantes, etc. Então, mas o mesmo acontece com o campo magnético, né? Mas então, ó, a gente vê que essa lei aqui, ou essa equação, né, tem a ver com o fluxo elétrico e a carga, e essa aqui tem a ver com o fluxo magnético e também a carga, ou a ausência de carga, né?
E é por isso que isso aqui dá zero e aquilo lá não. E agora tem uma equação mais completa, ou até mais completa do que a gente esperava, porque assim como essa equação relaciona o campo elétrico induzido com a mudança no fluxo magnético, essa aqui relaciona o campo magnético induzido com uma mudança no fluxo elétrico. Tá? E com uma corrente. E eu acho que tem um termo aqui, né, que está faltando, que seria o da corrente magnética, né, porque aqui é fluxo de campo elétrico e corrente elétrica, então se aqui é fluxo de campo magnético, seria corrente magnética. Mas esse termo aqui é o mesmo termo que está faltando aqui, entende? Assim como a taxa de variação na carga me dá a corrente, eu diria que a taxa de variação na intensidade do monopolo seria essa corrente magnética. Então eu vejo que tem um zero aqui, que é esse zero aqui, que é o que está faltando nessa equação. Então, esse termo, o equivalente desse termo aqui, não aparece nessa equação porque não tem esse, né? Nós não temos monopolos magnéticos, então se tem algumas coisas se movendo, é um monopolo, é um dipolo magnético e a corrente líquida vai dar sempre zero, entende? A corrente líquida de carga pode não dar zero, porque afinal eu tenho monopolos elétricos, eles podem se mover. Mas eu não tenho monopolos magnéticos, então não tem como ter uma corrente magnética equivalente a essa aqui. Então eu entendo que é por isso que aqui está faltando um pedaço. Tá? Então essa assimetria, ou seja, esse negócio está bem simétrico mesmo. Tá? Então essas são as equações de Maxwell. E como eu falei lá no início, né, tudo que está relacionado com a nossa interação com o ambiente, quer eu goste disso ou não goste, tá fundamentado nessas leis aí. Tá? Então, essas leis que dizem como que eu interajo com o mundo. E é claro que os problemas específicos são mais complicados, né? Essas equações são bem simples de entender. Ou mesmo a forma diferencial delas, porque elas podem ser 4 equações diferenciais também, que elas são simples de entender, mas os problemas em que eu vou aplicar elas, ou, por exemplo, né, como que um cheiro vira um impulso elétrico que sensibiliza o meu cérebro e se transforma numa coisa, né, como o cheiro de café, que é muito agradável, ou seja, como que um impulso elétrico transforma alguma coisa num sentimento agradável. São essas equações aí que, se eu pudesse quantificar isso, eu teria que usar essas equações. Talvez não seja possível, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso que... Dúvidas? Comentários? Perguntas? Bom, vamos lá. Afinal, o que é... Se vocês leram sobre esse assunto, né? Afinal, o que é corrente de deslocamento? Tem ideia? Por que eu estou falando disso, né? Porque, de certa forma, a lei de Maxwell apareceu, né? Eu só chutei para vocês que tem variação do fluxo elétrico, tem um campo magnético induzido e nós engolimos, digamos, isso aí. Mas, quando eu olho, né, para a lei de Ampère-Maxwell aqui, eu vejo que tem uma corrente mesmo, porque vocês vejam, né, que todos esses termos aqui estão na mesma unidade, tá? Isso aqui é Tesla vezes metro, então isso aqui é Tesla vezes metro, isso aqui também. Tá? Isso quer dizer, vocês veem que tem um μ0 aqui, tem μ0 aqui, isso quer dizer que esse termo aqui, tá? ε0 dφ dt, fluxo de campo elétrico, né, que está volt por metro por segundo, esse termo aqui, obrigatoriamente, tem a unidade desse termo aqui, ampere. Então, isso aqui é ampere, isso aqui é uma corrente. Tá? Ou seja, eu poderia escrever esse termo, ou essa equação, desse mesmo jeito aqui, ou seja, onde esse termo aqui, ε0 dφ dt, eu vou chamar de corrente de deslocamento.
O que é corrente de deslocamento? Ora, nós vamos usar aqui exatamente o exemplo do capacitor de placa circular, porque é mais... Fica simples de entender, ó. Vocês veem que se o capacitor está carregando, tá? Ou seja, com uma corrente constante, isso quer dizer que a corrente é constante aqui no fio, e quer dizer que aqui não tem corrente. Tá? Mas, como a corrente é constante, a carga está aumentando, né, supondo que a corrente é positiva, né, então quer dizer que a carga está aumentando aqui, a carga positiva e a carga negativa está aumentando aqui, porque na prática eu estou arrancando elétrons daqui e botando, né, a corrente de elétrons num sólido vai no sentido oposto da corrente, eu estou arrancando elétrons daqui e botando eles aqui. Então está ficando carga negativa aqui, carga positiva aqui. Então, eu não tenho corrente aqui, mas eu tenho um campo magnético induzido aqui em volta, da mesma maneira que eu tenho um campo magnético induzido aqui em volta do fio, eu tenho um campo magnético induzido aqui em volta do capacitor. Então, é daí que vem o nome de dizer que é uma corrente de deslocamento. Tá? O deslocamento aí tem a ver com o vetor deslocamento elétrico, que nós vamos falar adiante aí, eu acho. Ou até deixo para vocês ir atrás desse termo, porque não é só ir atrás do termo em português, né, mas também ir atrás do termo como o Maxwell usava. E acho que o Maxwell falava em inglês, mas sei lá. Né? Mas a ideia é essa aqui, ó. Então, da mesma maneira que eu tenho um campo magnético induzido, que, seguindo a regra da mão direita, aponta, né, para lá, se eu estou olhando para o fio da esquerda para a direita aqui, o campo está fazendo essa volta aqui, né? Da mesma maneira, eu tenho um campo induzido que segue essa mesma regra da mão direita, que ele segue aqui. Só que aqui tem corrente e aqui não tem. Então a gente diz que aqui tem uma corrente de deslocamento. Sem pensar muito, o meu chute é que a corrente de deslocamento aqui é igual à corrente I, entende? Porque senão esse negócio não faria sentido. Né? E então, eu vou deixar para vocês fazer essa conta, como eu falei lá quando a gente fez o problema do capacitor, né? Lá ele ficou fechado em DEDT, porque o fluxo elétrico para um capacitor, né, como esse aqui, né, a área é constante, então é só a taxa de variação do fluxo elétrico aqui e a taxa de variação do campo elétrico. E a gente sabe que o campo elétrico aqui depende da carga que está aumentando. Então, o campo elétrico está aumentando também. E a taxa de variação da carga aqui é a definição de corrente, né? I é dQ dt. Então, a minha primeira tarefa, que é uma tarefa que eu já tinha dado, de certa forma, mas daí vocês não precisam fazer, mas leiam essa seção, corrente de deslocamento, e aí eu quero que vocês, lendo a seção, vocês já vão resolver as outras duas tarefas, tá? Ou seja, eu vou dar mais duas tarefas depois dela. Mas as duas tarefas consistem em ler a seção mesmo, tá? Então, na verdade, é uma só. Tá? Mas a primeira tarefa, então, é leiam com atenção e, em particular, confiram essa conta aqui, tá? Que a corrente de deslocamento, então, é definida assim, e como eu falei, ela tem esse formato aqui, tá? Ou seja, tem uma corrente de deslocamento aqui que tem uma amplitude tal, que é exatamente proporcional a isso, e como a gente viu lá, né, se eu tiver dentro do capacitor, essa área aqui não vai ser a área total do capacitor, vai ser um pouco menos, então ela vai ter um valor, e é por isso que o campo aqui no meio é zero, mas à medida que eu subo ao longo do capacitor, ele aumenta até o máximo aqui, e o campo, a partir daqui, começa a cair com a distância do fio, né? E a outra tarefa é mostrar que, então, o módulo, né, do campo dentro do capacitor vai ser esse. Pode ver aqui. Aqui tem um número constante, né? Tem o raio do capacitor, etc. E um R, ou seja, que é bem o que a gente sabia, né? O módulo do campo aumenta aqui dentro, até chegar no limite aqui, quando R é igual a R grande. E a partir daqui, ele cai com esse valor aqui, ó, μ0 ID 2πr. Ou seja, daqui para frente ele cai com 1 sobre R.
Que, se vocês lembrarem lá de Física 3, né, vocês vão lembrar que essa é exatamente a expressão para o módulo do campo magnético ao redor de um fio. Ou seja, aqui desse lado, onde o ID não é ID, é I, a intensidade do campo magnético cai com 1 sobre R. Tá? Exatamente do mesmo jeito. Então, por isso que a gente diz que a corrente de deslocamento serve para me dar o equivalente aqui. O que a gente sabe, né, é exatamente que aqui tem campo magnético porque o fluxo elétrico está variando. Tá? E aqui tem campo magnético porque a corrente, tem uma corrente elétrica. Né? É por isso que... mas isso aqui é uma outra maneira de entender, que eu imagino que lá na época do Faraday, do Maxwell, tu entende que Faraday é Faraday, entende? Ou, desculpa, Ampère, no tempo do Ampère, do Maxwell, tu entende? Quando tu diz que tem um campo induzido num lugar que não tem corrente, tu está desafiando a lei de Faraday. Como é que tu chega assim, né? Então é claro que tem que ter um argumento para conectar essas duas coisas. E eu entendo que é por isso que a corrente de deslocamento aparece, porque tem que ter uma corrente, senão não tem campo magnético. Né? Eu imagino que seja isso que a pessoa está dizendo. Eu digo, não, legal, eu não vou acabar com a lei de Ampère, porque afinal ela é muito importante. Então eu crio uma corrente equivalente, que depende, né, da taxa de variação do fluxo elétrico, para explicar por que aqui tem campo magnético constante, quando não tem corrente. Tá? Então é isso que a gente faz aqui. Mas fica como tarefa para vocês fazer isso. Tá? Vocês podem usar... Eu queria falar de outra coisa aqui no final da aula, de um outro assunto, mas, e se vocês precisarem de ajuda, né, vocês têm que me procurar e aí a gente vai... Dúvidas? Perguntas? Comentários? Tudo certo?